Bendito é o nome do Senhor. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Quero meditar algo tremendo com os irmãos, que começamos nesta quarta-feira passada a meditar nela, uma palavra para você poder tirar muitas lições e muitas coisas. O interessante da palavra de Deus é que sempre que Deus escolher alguma coisa, não é por vontade própria. Muitas vezes nós podemos ir a Jesus fazer um pedido, mas a maioria das vezes quando Deus escolhe é porque Ele escolhe, não é porque nós estamos querendo aquilo naquele momento. Então a maioria das coisas que você vê na Bíblia, Deus passa por cima da nossa vontade e cumpre aquela oração que diz: seja feita a tua vontade. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém. E Deus nunca desamparou o seu povo. Ele tem sempre uma providência. E é interessante que no tempo de Elias, era um tempo como nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Israel estava vivendo e experimentando um período profundo de crises, de mudanças, de problemas. Havia profundas problemas de casos moral, financeiro, enfim, doenças, um monte de coisa passando que não é diferente a exemplo do que nós estamos vivendo hoje. Quando você olha para o mundo global, ninguém pode negar que esses problemas estão aí. A tragédia está se espalhando pelas ruas, violência, principal assunto de jornais, de TV. Os debates dos políticos da atualidade refletem a divisão severa que nós estamos vivendo, tempos totalmente diferentes. Muitas vezes, pelo que mais os evangélicos lutam, são as leis que são mais aprovadas, porque o Senhor diz que isso vai acontecer mesmo, e agindo o Senhor ninguém pode impedir, nem a tua oração. As previsões que você pega dos economistas são assustadoras. E o maior fantasma hoje é a perda do emprego, ou a empresa que fecha. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17, e nós podemos tirar algumas lições poderosas aqui para a nossa vida. Alguns caminhos que é interessante nós compararmos esses dois homens, Elias e Eliseu. O que um fez e que o outro fez. E é tremendo porque nesse capítulo 17 diz que Elias disse ao rei: tão certo como vive o Senhor. Quer dizer, era um homem que tinha comunhão com Deus, era um homem que tinha certeza das coisas de Deus. Tão certo como vive o Senhor. Uma das coisas poderosas da palavra de Deus é quando ele diz assim: você tem que crer que eu vou ser o doador daquilo que você precisa. Senão não adianta nada. Podemos ter a Bíblia, podemos ter a igreja, podemos ter uma série de coisas, mas se eu não creio realmente do fundo do meu coração que é possível acontecer aquilo que eu espero, ou aquilo que o meu coração deseja, eu vou ficar só na letra. E a letra é letra. Eu não vou no poder do espírito da letra. Talvez, se você não sabe o que tem na mão,
e alguém lhe dá um quadro, por exemplo, um quadro de um desses pintores, né, conhecido, famoso, e você olha aquele quadro e vê aquele monte de rabisco, de coisa, e não entende nada, e diz, não gostei disso, seria melhor que fosse uma gravura, alguma coisa assim, mas você não entende e não sabe o que você tem na tua mão. Então, o que adianta uma revelação se você não sabe o que fazer com ela? O que adianta? O que adianta você ter o poder na mão e não saber o que fazer com ele? Amém? Muitas vezes o poder vem para as nossas mãos, mas o que eu vou fazer com ele? Como eu vou decidir isso? Eu vejo isso acontecer entre muitos os casais novos. Quando voltam da lua de mel, porque era festa, então era viagem, passeio, mas agora voltaram para a realidade da vida. E quando chegam os dois, que tem que ficar debaixo do mesmo teto, aí a coisa muda. Depende do homem, depende da mulher, depende de um monte de coisa. Quem vai querer agora abrir mão de parte da sua vida para encostar para o outro? E muitas vezes a esposa diz para o marido, agora você é o sacerdote do lar. Ele diz, mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. Você decide. Mas como ele decide se um pouco antes da viagem, quem decidia tudo eram os pais? E agora ele diz, meu Deus, o que eu vou fazer? E ali começa um processo interessante que é o processo da culpa. O mesmo que aconteceu no Éden. Quando Deus faz um questionamento, nós precisamos de um culpado. E é interessante que dentro do lar é o marido. Ele diz, mas por que eu sou o culpado? E a esposa diz, porque você está aqui perto, eu vou culpar o vizinho. E o marido então diz, então o culpado é o filho. E um vai culpando o outro. Amém? Eu vejo, por exemplo, dentro do mundo das escolas, nós usamos os mesmos métodos de ensino de Dom Pedro. Ninguém olha mais para o indivíduo. Cada um é uma pessoa. Cada um é um potencial. Então, tem muitas pessoas que estudam e se formam, mas não vão desenvolver aquilo que se formou. Por quê? Porque a família culpa a escola, dizendo que a escola tem que educar. Não, a escola tem que ensinar e descobrir talentos. E muitas vezes culpa a igreja, porque a igreja tem que... Não, a igreja não tem que educar. A igreja tem que ensinar os princípios cristãos. Mas dentro do lar não dá para se fazer isso, porque muitas vezes os dois estão correndo para lá e para cá. Então, muitas crianças e adolescentes não conseguem acompanhar, porque cada um tem um raciocínio. Um é bom numa coisa, outro é bom noutra. E é tremendo isso, porque Jesus é poderoso, Jesus, nisso, porque ele não usava todo mundo de um jeito semelhante. Ele usava cada um de uma forma
diferente, de acordo com a sua capacidade. E é isso que eu quero meditar nesta noite. Deus te usa segundo a sua capacidade. Amém? Não é a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem de Deus diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ou seja, eu estou sempre diante de Deus. Estou diante da sua face. Uma das coisas poderosas que você encontra escrito na palavra é assim: Deus disse, ande na minha presença. Ande na minha presença. Ande com a minha presença. E ele diz, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tira ele, diz assim, veio a palavra do Senhor dizendo, eu quero que você agora se retire. Você vai se retirar e vai para o lado oriente, e vai esconder-se ali, vai permanecer ali, junto a uma torrente de água, e beberás dessa torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que Deus maravilhoso, meu irmão. Ele não mandou ir para o oceano, não mandou ir para rios, uma torrente, um pequeno lugar onde tinha água. E por que não usou anjos? Ou pessoas? Era corvos. Os corvos tinham que alimentá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, eu amo a Bíblia por causa disso. Deus usa o talento que você tem, o dom que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele está usando corvos. Tem muita gente que quando vai fazer as coisas diz, ai, como eu vou fazer? Vai lá e faça do teu jeito. E Deus vai te abençoar. Vai lá e faça. Mas eu queria fazer igual. Não, não faz igual a ninguém. Recebe a palavra. Vai lá e faça de acordo com o teu talento. Tem tanta gente que estudou para tanta coisa, irmão, o título está encostado. Está ganhando muito mais fazendo outra coisa do que aquilo que ele se formou. Por quê? Muitos quiseram. Outros, os pais exigiram e empurraram. E outros foram se formar para provar ao pai que ele é capaz. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que ser aquilo que Deus disse que eu posso ser. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele pega esse homem de Deus, e aí ele vai e se esconde ali. E ali ele fica quieto, e os corvos trazendo os alimentos, todo mundo procurando ele, porque sabiam que ele era o culpado. Ele era o culpado. Ele pôs uma palavra. Então vamos pegar esse cara e vamos matá-lo. E aí resolvemos o problema. Então Deus disse, poderia livrá-lo, não poderia? Mas disse assim, eu quero provar esse homem. Tira por um tempo ele. Tira ele de cena por um pouco.
Será que eu e você estamos prontos para sermos testados, irmãos? Quantas vezes nós estamos fazendo algo que é para Deus, não porque eu quero, não porque muitas vezes nós queremos, mas porque Deus está dizendo, eu quero que você faça isso. Jesus passa pela praia, há muitos pescadores ali, ele não chama todos, ele escolhe alguns, chega para alguns, havia um até ali que estava com o pai, ele disse, larga e me segue. Eles não tinham propósito disso. Não havia propósito no coração de largar tudo e seguir. Irmãos, a maioria das coisas que nós fazemos na terra, quando nós queremos, quando é coisa que a gente quer, acaba dando errado. Acaba trazendo dor. Mas muitas vezes ele está dizendo assim, eu não quero que você largue o que você está fazendo no meu reino. Mas eu não estava com vontade disso, Senhor. Eu não queria fazer isso. Sim, mas Deus quer. E é aí que está a bênção. E é aí é que está a fidelidade de Deus. Passar por cima da minha vontade e obedecer à vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele se esconde ali. Beberás da água, ordenei aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Que coisa tremenda. Você não vê esse homem dizendo, Senhor, por que isso? Por que o Senhor vai me tirar disso? Me deixa eu aqui no meio, eu quero ver o que vai acontecer. Não, sai daí. Sai desse meio. Eu quero te levar a você viver pelo sobrenatural de Deus. Eu quero que você aprenda. Deus está falando com esse homem, dizendo para a igreja nessa noite. Eu quero que você aprenda a ser bênção para este planeta. Sê tu uma bênção. E aí ele vai para lá e os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Como também ao anoitecer e bebia da torrente. Mas passados dias, o que é a primeira coisa que Deus começa a trabalhar com ele? O poço de água seca. O poço de água secou. Mas passados dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Há um mistério aqui, eu não quero parar muito nesse mistério, isso aqui é uma coisa para se estudar muito, mas é interessante que ele não diz que os corvos pararam de trazer agora. Os corvos traziam pão e carne. Agora, no verso seguinte, ele diz assim, então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, muda de atitude, ou seja, muda de cidade, e vai a Sidom, passa um tempo ali, onde eu troquei corvos por uma mulher viúva. Que coisa tremenda. Deus está levando este homem a preparar um caminho poderoso.
para que depois ele comece a trabalhar de uma maneira diferente. Eu quero te falar uma coisa poderosa, querido. Jesus já estava preparado para a salvação de todas as coisas antes da fundação de tudo. O que eu mais às vezes ouço o crente perguntar é dizer, apóstolo, por que Deus, sabendo de todas essas coisas, deixou? Porque Ele tem respeito por mim e por você. Se você quer segui-lo, ser bênção, ser feliz e deixar a sua vida ser dirigida por Ele, então você tem que deixar a tua vontade de lado. Se você não quer, siga seu caminho. Respeito. Ele respeita tua livre vontade. Por quê? Porque quando eu for servir a Deus, eu não quero servir a Deus reclamando. Mesmo que eu não fui chamado para aquilo. Mesmo que a minha vontade não seja aquela. Eu vou servir a Deus louvando, adorando, servindo. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, eu fico pensando quando ele chega para Maria e diz, Maria, você foi uma mulher escolhida, você é uma mulher bem-aventurada. Tantas mulheres aqui, mas você foi a escolhida. E Deus vai fazer uma obra em você. Ela corria risco de vida. Ela corria risco de ser abandonada. Ela corria risco de ser falada. Ela corria risco de ser apedrejada. Mesmo assim ela disse, está bem, Senhor. Se o Senhor me quer, cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim. Mesmo que ia doer, mesmo que ela não entendesse, cumpra-se em mim a tua vontade. Agora ele chega para esse homem e diz assim, sai desta terra. Deixe-me falar uma coisa, meu irmão. Quando Deus usa a mim ou a você para alguma coisa, talvez aos nossos olhos é pequeno, mas por trás tem uma grande coisa. Nunca esqueça isso. Talvez você diga, mas é tão pouco isso que eu estou fazendo. Sim, aos teus olhos. Mas por trás disso há uma grande coisa. E ele, de repente, ele pega esse homem e prepara ele, porque agora ele vai fazer algo que virá no futuro. Então ele diz assim, vai até lá. Eu já preparei e ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Você não vê em texto nenhum aqui Deus conversando com essa viúva. Mas com certeza, se ele falou, é porque ele já tinha preparado a viúva. A viúva sabia. Ela sabia que viria alguém e que ela teria que fazer alguma coisa. Então, ele se levantou e se foi. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Diz aqui, a um ponto e uma vírgula, ele a chamou, ele disse, vem cá. Era uma mulher da cidade. Talvez você diz assim, o que era essa cidade? Essa cidade era uma cidade idólatra, meu irmão. Adoradoras de Dagon. Totalmente idólatra. Ele escolhe alguém.
Talvez eu não sei onde é que você estava enfiado lá no teu trabalho, nas tuas coisas, esquecido, achando que ninguém lembrava de você, mas Deus disse, eu estou vendo você. E eu estou chamando você. Amém? Essa mulher vai para lá, vai pegar a lenha, vai pegar uns gravetos ali, e ele chama, e vem cá. Olha que comando ele deu. Traze-me, te peço uma vasilha de água para eu beber. Primeiro teste da mulher. A Bíblia diz, indo ela buscar, quando ela se vira para buscar, ele diz dentro do coração dele, é essa mulher. Sabe, quando a primeira vez o homem de Deus fala com você e você diz, eu vou orar, está fora. Não serve. Não está pronto para dizer sim, quando Deus chamar. Bendito seja o nome do Senhor. E essa mulher, logo que se vira para ir buscar, ele diz, chama ela de novo, e diz, venha cá. Eu não quero agora só a vasilha. Eu quero que você também me traga um pedaço de pão na tua mão. Quero água e quero pão. E aí ela responde, tão certo como vive o Senhor. O que está escrito aí? Teu Deus. Eu não sei quem era essa mulher. A Bíblia não entra em detalhes aqui. Apenas ela olha para ele e diz assim, o Deus é teu. De acordo com o teu Deus. Eu nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eu quero que o senhor veja aqui. Eu apanhei 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim, para meu filho. Nós vamos comê-lo. E depois que acabar isso, vamos morrer. Elias disse para ela, mulher da cidade, irmãos, não temas. Vai e faça como eu te disser. O que ele falou para Acabe? Não vai chover. De acordo com como eu estou te falando. Por favor, receba essa palavra e abra o teu coração para o que o Espírito Santo quer te mostrar. Tenho meditado nessa palavra durante todos esses dias. Louvado seja o nome do Senhor. Está na hora de levantar homens e mulheres que possam pôr uma palavra em cima e mudar as coisas. Você não vai ter medo, é a primeira coisa que eu não quero que você tenha medo. E vai fazer o que eu estou te dizendo. Mas primeiro você vai fazer para mim um bolo pequeno. Vai me trazer aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. O que Elias pediu? Primeiro uma vasilha para tomar água. A água estava ali naquele poço, ele precisava da vasilha.
Primeiro eu quero uma vasilha. Preste atenção nisso, meu irmão. Eu e você temos o poder de transformar as coisas que estão acontecendo aí fora em vasilhas. Eu vou chegar lá, presta atenção, não perca um momento. Segunda coisa que ele pede: quero pão. Quero pão. E ela diz: eu não tenho pão pronto. Ou seja, as coisas que estão acontecendo hoje em todo o país, o povo não estava pronto para isso. Estavam vivendo de migalhas, de 2 gravetos. E Deus quer mudar isso. Agora ele diz assim: eu não quero mais o pão. Agora você tem que fabricar algo. Porque para fazer um bolo não vai só farinha. Vai outras coisas. Vai ovo, vai farinha, vai fermento, vai muitas outras coisas para fazer um pequeno bolo, seja o mais simples que for. Agora ela precisava ter em casa os elementos ou buscar fora os elementos para poder fazer o bolo. Ou seja, ela precisava buscar matéria-prima para fazer o bolo, para trazer ao homem de Deus. Os crentes têm orado pelos seus empregos, mas estão esquecendo de orar pelas empresas que os empregam. Estão esquecendo de orar pelos produtos que usam dessas empresas. E é por isso que muita gente está desempregada. Olha a estratégia que Deus está nos dando para os próximos meses e para os próximos 5 anos. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não vai se acabar, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela, sua casa, muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e a botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Bendito seja o nome do Senhor. Quero fazer um paralelo aqui. Não saia não perca esse, põe alguma coisa aí. E vamos para o outro homem de Deus que ele ungiu, Eliseu. E Eliseu passa um caso semelhante. No capítulo 4, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos, agora mudou o caso. A primeira era simplesmente uma mulher da cidade. Quero chamar essa mulher da cidade de empresa. Quero chamar Elias de Jesus, que veio trazer toda a providência para todas as coisas. Amém?
Agora vem uma mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, e clamou a Eliseu, dizendo: agora Eliseu é a igreja. Agora é a igreja, onde você tem o recurso, onde você vai buscar os recursos, onde você vai fazer a multiplicação das coisas. E disse: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mudou toda a história aqui, irmãos. E chegando o credor, havia dívida agora, para levar os meus filhos para lhe serem escravos. Ele não fez a pergunta como fez o primeiro profeta. O primeiro profeta não perguntou à viúva: o que você quer que eu faça? Ele já determinou o que se deve fazer. Por quê? Porque ele já tinha sido testado lá, como homem de Deus. Qual é a prova que você está vivendo, meu irmão? Será que Deus pode te provar? Pode te testar? Decrete que não vai chover. Não vai chover, tá bom. Então agora você sai e eu vou trazer corvos para trazer comida para você. E o riacho seca. Ele nunca orou pelo riacho. Ele nunca pediu: Senhor, por favor, o riacho secou, e agora? Não. Secou. Agora eu vou trocar, não vai ser mais corvos. Você vai preparar a cidade para depender de pessoas. E agora chega a mulher aqui é a mulher de Deus. Eliseu perguntou: o que você quer que eu faça? Que coisa poderosa. Quer dizer então que para mim e para você, Deus pode perguntar: o que é que você quer? O que é que você quer que eu te faça? Como você quer? E ela disse-me: o que é que você tem em casa? Lembra-se de Jesus? Quando ele está ensinando, os discípulos chegam e dizem: mestre, a multidão está faminta. Então Jesus olhou para eles e disse: dá comida para eles. E eles disseram: como? Como? Como eu vou fazer isso? E Deus disse assim: está bem? Então vamos primeiro ver o que tem. O que tem? Tem alguma coisa aí? Alguém tem algo para trazer? Você está entendendo, irmãos, como é que se sai da crise? Como é que se passa no tempo da crise, sem problema, sem nada? Jesus ali representa a igreja. Porque ele disse: vocês foram enxertados em mim. Então, ele representa a igreja. Ele diz para os discípulos: o que tem aí? Alguém tem algo? E um garoto tinha lá uns peixes, uns pães, e traz para ele. A primeira coisa que ele faz: bom, vamos pôr ordem. Vamos dividir os grupos. Vamos pôr tudo em ordem. E depois vamos acertar. O que o primeiro profeta estava fazendo na casa da viúva? Eu vim pôr ordem na tua casa, para que você sirva de bênção para toda essa cidade. Eu vou pôr ordem na tua vida, na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor.
E aí ele diz assim, então ela respondeu, diz-me o que tens. Ela disse, tua serva não tem nada. Não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Esse aqui não pede botija, não pede água, não pede pão, não pede nada. Mas ele diz, eu tenho que pôr tua casa em ordem. Porque você está dizendo para mim que não tem nada, mas você diz que tem uma botija lá e tem azeite, então você tem algo. Nunca diga que você não tem nada diante de Deus. Então ele disse, vai. Olha a ordem primeiro, irmãos. Interessante que a primeira viúva não foi dito, vai e empreste panelas. Por quê? Porque era da panela dela é que ia encher as demais. Mas esta viúva agora representa a igreja. E para a igreja as pessoas têm que trazer as coisas para serem cheias. Você traz primeiro vazio, mas ela vai encher. Agora ele diz assim, você vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. Bom, primeiro eu tenho que ter um bom relacionamento aqui. Eu preciso ter um bom relacionamento com vizinhos, porque senão como eles vão emprestar as coisas? E você vai pedir vasilhas vazias, e não poucas. Então entra, olha a ordem que ele está dando, olha como ele está pondo tudo em ordem. Você vai primeiro pegar vasilhas. Será que ela não tinha vasilha suficiente em casa? Tinha. Mas a bênção não é só para mim e para você, meu irmão. A bênção tem que passar. O meu cálice transborda. Esse transbordar é isso, meu irmão. O meu cálice transborda. Agora eu quero que você vá até as tuas vizinhas e vai buscar panela vazia. Por quê? Porque eu quero encher. Por quê? Porque o costume da terra era se emprestasse algo vazio, sempre se devolvia cheio. Louvado seja o nome do Senhor. E ela traz e diz, traz essas vasilhas. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. A palavra diz assim, quando entrares na presença do teu Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê em secreto. E aí você entra lá e começa a deitar teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dali e fechou a porta sobre si e seus filhos, e estes chegavam com vasilhas e ela enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-te aqui mais vasilhas. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. Então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus o que tinha acontecido. E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e de teus filhos, e você vai viver do restante. Bendito seja o nome do Senhor. O que Deus aqui estava mostrando? Que em tempos de crises, em tempos de mudanças, nós temos que depender totalmente de Deus. E o que você tiver e apresentar ao Senhor, Ele vai multiplicar.
Eu estava, durante a semana que se passou, meditando e orando por a vida de alguns irmãos que tinham me pedido, e pela igreja em geral, e orando por muitas coisas, e Deus disse assim: Reinaldo, você saiu daquilo que era a luz do Senhor. Eu disse: em que, Senhor? Ele disse: a luz do Senhor nunca comprou nada. Sempre trouxeram. E de uns tempos para cá você resolveu comprar tudo. E o povo esqueceu que para ser abençoado é preciso trazer e não vir buscar. Bendito é o nome do Senhor. Falei: meu Deus, eu nem percebi isso, Senhor, é verdade. Falou: não quero que compre mais nada aqui. Nem um lápis, nem um produto de limpeza. Você transmite a palavra e deixa o povo agora começar a trazer. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai como boca do profeta e fale à igreja. E quem tiver coração que ouça, quem tiver ouvidos que ouça. Eu falei: Senhor, o que é para trazer? Tudo que uma casa precisa, a minha também precisa. Tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós comparamos esses dois textos aqui, nós começamos a ver que o primeiro profeta é o profeta que veio preparar o caminho para o segundo profeta. E o segundo profeta é a igreja. O primeiro veio preparar e suprir. Quem é esta viúva que nem nome tinha? Nem falava do Deus que era de Elias. Mas apenas disse: eu não tenho nada, eu sou assim. Ele disse: mas eu vou fazer algo com você. E você daqui para frente agora, não mandou para emprestar vasilha nem nada. Muito pelo contrário, as pessoas viriam para trazer as vasilhas. Então deixe-me te falar uma coisa. Como eu tiro uma empresa do buraco? Quantas empresas estão quebrando, irmãos? Até empresas evangélicas. Quando você pega um produto da tua empresa, ou daquilo que você leva para a tua casa, e traz para a casa do Senhor, você está abençoando aquela empresa, sem aquele homem saber que está, ou aquele empresário, ou seja lá quem for, está sendo abençoado. Por quê? Porque você trouxe o produto para a casa do Senhor. Azeite. Quantos não pegam azeite e levam óleos para todos os lugares? Então, quando você, cada vez que for às compras, você vai separar algo e dizer: isto aqui é para a casa do Senhor. Aquele produto que você está pegando, você está separando, e aquele homem nem sabe que a empresa dele está sendo abençoada, e você está intercedendo por aquela empresa sem ele mesmo saber. Ou seja, você está começando a defender empregos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é por isso que muitas empresas estão fechando. Porque nós esquecemos de olhar para nós e para o nosso Deus e dizer: sê tu uma bênção. Ele disse: você é uma bênção. Aonde você pôr a mão, você vai ser bênção. Você vai abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você pega aquele produto
e leva para a casa do Senhor. Você não está percebendo que você está abençoando. Por quê? Porque a botija do segundo profeta vinha vazia. Mas na casa da viúva que recebeu a palavra do Senhor, ela se enchia. Se você entender, o mês não terminou ainda. Vai mudar muita coisa antes que o mês termine e o próximo comece. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, eu entendi uma coisa interessante. Há muito tempo atrás, um homem me procurou, mostrou uma planta, um lugar da região aí desse interior de São Paulo. E disse, olha, isso aqui é um loteamento. Eu falei, eu estou vendo. Eu quero dedicar esse terreno aqui, ó, para a igreja. Eu disse, irmão, vamos pôr para o Senhor. Eu não vou abrir filial aí, porque isso é muito longe. Mas nós vamos abençoar isso. Falei, Senhor, nós estamos abençoando esse loteamento aqui, e esse terreno, ele disse que é uma igreja. Eu não entendi na época aquilo, e apenas orei. A palavra diz em tudo dai graça, eu não tinha ainda a visão que tenho hoje, o conhecimento. Irmãos, ele vendeu aquele loteamento. Porque quando você olhava aquele loteamento, quem entendia um pouco de terra e local, dizia assim, não tem como. Esse lugar ninguém vai comprar. Ninguém vai se interessar por isso. Ninguém vai se interessar por isso. Quem iria pensar que aquela mulher, numa cidade que todo mundo se conhece, viúva, com seus filhos, sem nada em casa, seria agora a supridora de toda aquela região? Pois aquele homem vendeu todos os terrenos, irmão. E ali hoje é uma Assembleia de Deus. Eu cheguei há uns 7 anos atrás numa região e olhei um terreno lá e disse, eu queria construir uma igreja aqui, um lugar para ministrar, tal. Deus disse, você não vai fazer isso não. Mas você pode olhar para esse terreno da frente, irmãos, o terreno da frente era horrível. Horrível. E diz, aqui será uma igreja. Aqui será um ponto evangelístico. Está bem, Senhor. Olhei para o terreno e disse, aqui será um ponto evangelístico. Eu falei até triste. Porque eu queria construir no meu, e o meu era bom. Mas Deus disse, você não vai fazer nada aí. É aqui que vai ser. Mas nesse terreno, cheio de toco, quem vai comprar isso? Estava voltando de viagem. Pastor Paulo estava comigo. Eu disse para ele, você também hoje está meio tranquilo? Já é cedo ainda. Nós estamos perto de uma cidade e tal, vamos entrar aí para ver. Faz tanto tempo que a gente não vem aqui. Vamos entrar no meio desse sítio aí para ver como é que estão as coisas. Como é que estão as coisas? E aí fomos. Entramos lá pelo meio daquele... Vai. E eu procurando aquele
terreno assim, assim, assim. Eu não achei. Aí eu parei num terreno perto, disse que bati ali, tinha uma pessoa, falei, por favor, não havia um terreno por aqui assim, cheio de toco, essas coisas? Ele disse, sim. Onde é? Ele disse, aqui. Eu disse, é esse seu terreno? Sim. Eu disse, o senhor é crente? Ele falou, sou. E nós estamos fazendo evangelismo aqui, em toda essa região aqui. Eu sentei no para-choque do carro. Paulo falou, o senhor está passando bem, pai? Eu falei, estou. Cara, eu nem falei com tanto poder. Eu falei, surge uma igreja aí. Como quem diz, né? Seja feita a tua vontade, né? Você não faz essa oração? E fui embora, porque quem que botava fé naquilo? Quem que podia acreditar que uma mulher que está pronta, que tem dívida e que tem um monte de coisa, e vai chegar na casa de uma vizinha e vai dizer, eu quero uma vasilha vazia emprestada. Ué, para quê? Você não tem dinheiro. Você tem pouca coisa para fazer. Você está dizendo para todo mundo aí que vai fazer um bolo, vai morrer. Para que você quer uma vasilha? Não importa, me dê. Me dê. Quando você entrar agora no mercado, com a tua lista de compra, Senhor, eu estou abençoando essa lista, porque eu vou levar toda ela. Mas eu vou levar muito mais que isso. E o Senhor vai dirigir as minhas mãos, porque eu vou levar coisas para a casa do Pai. Eu quero que o Senhor dirija as minhas mãos, para ver que produto e que marca e o que eu vou levar hoje. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pode ser que naquela vez Deus mande trazer, não sei, papel higiênico, ou toalhas, ou sabonete, ou pasta, ou finanças, não sei. Eu sei que Deus vai falar, e cada um de nós será uma vasilha para o Senhor encher. Bendito é o nome do Senhor. Se você puder entender essa palavra, meu irmão, muitas coisas vão mudar na tua vida. Muitas coisas vão mudar na tua vida. Em tempos de mudanças e crises, nós temos que aprender a depender de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante que Deus envia Elias a um riacho, não a um rio. Não a coisas enormes, mas coisas pequenas. Uma coisa pequena. Por quê? Porque atrás de uma coisa pequena existe um grande feito. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele usa como instrumento, o primeiro instrumento que ele usa é o corvo. Eu e você, ouça o que eu estou te falando. Seremos o corvo e a viúva para abençoar muitas empresas que estão para quebrar, mas não vão quebrar. E os empregos serão estabelecidos. Bendito seja o nome do Senhor. Pode vir com o plano de governo que quiser. O melhor plano de governo é daquele que governa todas as coisas, o Senhor dos senhores. Bendito é o nome do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no seu capítulo 12, diz assim, a partir do verso 13, Jesus
reprova a avareza. Quando Deus dava o maná para o povo, todo mundo tinha que pegar o maná para aquele dia. Se alguém quisesse pegar uma porção maior para o dia seguinte, o maná ficava estragado. E diz a partir do verso 13, nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Então lhe respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E brincavam com ele, consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, e vou construí-los maiores ainda, e vou recolher todo o meu produto e todos os meus bens. É o que está acontecendo com as igrejas, estão querendo crescer na marra. Não é assim. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O que agora aquela viúva seria? Rica para com Deus. Por quê? Porque ela ia passar a servir a todas as pessoas. Ela iria vender o azeite que estava nas suas panelas. Mas as panelas emprestadas, ela ia entregar a cada um cheia. Ou seja, cada um agora teria azeite também para si e para os outros. Presta atenção em quantas marcas e produtos você leva para a tua casa. A tua casa é um pedacinho do céu. A tua vida é um pedaço do céu. A Bíblia diz: o que tu colocares as mãos, prosperará. Quantas empresas você mesmo pode ter a ousadia de chegar e dizer para a empresa onde você trabalha: olha, vocês estão quebrando, mas nós temos um jeito de salvar vocês. Eles vão perguntar: como? Vamos abençoar uma das casas de Deus, que Ele tem muita. Mas qual eu devo ir? Escolhe uma. Você não quer indicar? Bom, eu posso te indicar, mas não quer dizer que você tenha que ir aonde eu estou. Mas se você quiser, amém. Mas escolhe uma casa de Deus, entre lá e abençoe. E quando eu estava conversando com o Senhor, Ele disse: Reinaldo, você lembra quantas empresas você tirou da falência quando você ensinou esse princípio aos homens, e eles nem crente eram? Eu falei: é verdade, Senhor, faz tanto tempo. Ele falou: pois é.
Foi assim que você tirou muita gente, muito empresário se converteu. Eu dizia, pegue alguma coisa. Se você for a qualquer lugar, não vão pedir para você comprar coisas para fazer um trabalho, então faça um outro trabalho que eu vou te dar. Pegue aí o que você iria gastar, procure uma igreja evangélica e vá até lá. E eles fizeram isso. E depois vieram me contar e disse, mudou tudo lá na empresa. Agora fale-nos desse Deus. E aí eu comecei a evangelizá-los. Qual é o projeto que você tem, meu irmão? Nesta noite o Espírito Santo está perguntando para nós, o que queres que te faça? O que quer que te faça? Qual é o teu plano? Qual é o teu sonho? Que talvez o diabo apagou, roubou, destruiu. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia uma empresa trouxe um negócio esquisito. Eu disse, o que é isso? Ele falou o nome, eu falei, eu nem sei o que era aquilo. Eu falei, nem usamos isso. Eu falei, mas vamos guardar. Está na casa, se trouxe para a casa do Senhor, embalamos, guardamos. Passados uns dias, uma igreja me liga, um pastor, você não conhece quem tem um produto assim? Ele não é nem muito conhecido, mas a gente está precisando. Eu tenho. O senhor tem? Tenho. O senhor está vendendo? Eu falei, não. Pode vir buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu perguntei para aquele homem que trouxe, falei, escuta, o pessoal que trabalha na tua empresa lá é crente? Ele falou, não, só eu. Ué, mas o patrão falou para trazer isso? Ele disse, não, eu que trouxe. Eu adquiri e trouxe. Por quê? Porque eu não quero perder meu emprego. Eu trabalho naquela empresa. Então eu trouxe um produto para a casa do Senhor. E na casa do Senhor, a Bíblia diz, há prosperidade para todos. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero terminar aqui, se você receber a palavra, que ela se cumpra na tua vida. Porque é uma revelação poderosa. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, diz assim, a partir do verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá. O que aconteceu com a viúva? Vem cá, quero água. Quero água e quero pão. Quando ele viu que a viúva obedeceu, ele falou, não, agora você é a mulher. Você é a mulher que Deus falou. Você é a mulher que vai suprir essa cidade. Agora você vai fazer outra coisa, bolo. Para fazer pão, vai um tipo de matéria-prima. Para fazer bolo, vai um outro tipo. Semelhante, mas um outro tipo. Ela teria que buscar. E a ovo, as galinhas seriam abençoadas. E a leite ou qualquer outra coisa, as vacas seriam abençoadas. Você entende como nós podemos fazer as pequenas mudanças nesse país? Porque uma pequena palavra dessa no seu coração, você é um divulgador da palavra. Ele disse aqui, verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento,
também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Água e pão é para você. Isso ela tinha. Ela falou, eu tenho para a farinha, para o pão, para a minha família, para os meus filhos. Mas ele aumentou não o pão. Vai multiplicar os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para com toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência, quem quer participar dessa assistência ao Brasil? É o teu emprego, é a tua empresa. Não só supre a necessidade dos santos, mas também redundam em muitos, graças a Deus. Você pode receber isso? Estou te dando algo para esse mês e para o mês que vem e para os próximos 5 anos. Não vai faltar nem a farinha, nem o azeite na tua casa. Vamos estar em pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia, Senhor.